2. Que bom estar com os irmãos. Como diz aqui no Rio, a paz. Eu vi a história de um paulista, né? Agora eu vou dar uma de carioca. Chegou lá na pastelaria, me dê 2 pastéis aí, por favor. Aí a pessoa perguntou, de qual que você quer? Eu quero de carne. Pronto, aí estragou. Voltou a ser paulista de novo. Mas é uma alegria, eu estou falando assim pelo carinho, o amor que a gente sente. Obrigado, viu, igreja? Obrigado mesmo. Todas as vezes que eu vim aqui, eu tenho testemunhado a minha esposa que algumas vezes poucas eu vim só. Mas sempre senti este amor. E quero dizer para todos, nós amamos muito vocês. Uma alegria estar aqui. Viu? Glória a Deus. Por favor, abra a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. Eu vou ler esse texto e 2 versículos do Novo Testamento. Mas quero usar esse texto como uma referência de caminho de palavra. E dentro de um tema maravilhoso, a viva. Para que eu possa deixar a palavra, eu gostaria que a gente entendesse um pouquinho o contexto de capítulo 6 de Isaías. Aqui em Isaías capítulo 6, no versículo 1, já começa dizendo assim: no ano que morreu o rei Uzias. Eu vou continuar. Esse texto de Isaías capítulo 6 vai se referenciar muito ao que aconteceu na vida de Isaías. Isaías, o maior profeta messiânico da palavra no Velho Testamento, reconhecidamente. Isaías profetizou sobre os dias de Jesus, sua vinda, seu nascimento, sua vida, sua morte. Falou de nós, profetizou sobre os nossos dias, o que está acontecendo hoje e o que vai acontecer ainda, precedente da volta de Jesus. Isaías foi tremendamente usado por Deus. Porém, há uma diferença de Isaías até capítulo 6 e Isaías a partir de capítulo 6. Isaías já era profeta. Ele não se tornou profeta a partir do capítulo 6. Não, ele já era profeta. E quando a gente estuda a palavra, Isaías é conhecido como o profeta do palácio. Além de parente do rei Uzias que ele era, então ele tinha um cargo público com a garantia de um rei que era seu parente, e ao mesmo tempo ele exercia a ação profética dentro do palácio. Seu ministério, sua ação tinha uma abrangência, tinha um alcance, e tinha, de uma certa forma, numa linguagem bem secular, bem humana, uma garantia. Como é até hoje, quem tem uma boa indicação política, uma boa garantia de respaldo, por exemplo, de autoridade, e trabalha num cargo público, e ele é um comissionado, ali ele fica. Mais ou menos era esta a situação de Isaías. Tinha um certo conforto, uma certa zona de conforto que ele estava, era profeta no palácio e no ano do rei Uzias. Porém, diz a palavra que o rei Uzias morreu. Começa aqui o texto. E a morte de Uzias não foi uma coisa muito bacana, porque Uzias se tornou um dos reis assim tremendamente muito de ação muito significativa. No tempo do rei Uzias, Jerusalém, Israel, criou um sistema de aqueduto de águas, coisas que ficou para
para a história, está nos livros seculares. Quando você estuda a história, passa pelo período de Uzias, onde ele teve estratégia de governo, ele teve ação de governo, foi um rei abençoado, tinha tudo para ser um rei que marcasse a história de Israel. Olha, teve rei Davi, teve rei Salomão, mas teve rei Uzias. Só que ele termina o seu reinado de uma maneira terrível, porque ele resolveu dizer: eu que sou o bom, eu sou o cara. Comigo as coisas estão acontecendo. Depois você pode ler no livro de 2 Crônicas, 2 Reis, 1 Reis, tem a história de Uzias. E aí diz que ele vai e fica doente. E a Bíblia usa uma expressão: ao adoecer, ele não procura Deus, ele não se humilha e busca Deus, ele resiste a Deus. E a sua doença veio porque ele resolveu fazer algo que não lhe estava autorizado. Ele falou: não preciso de sumo sacerdote, não preciso de cobertura, não preciso de ter homem de Deus perto de mim, não. Eu que vou fazer aqui o sacrifício, eu que vou entrar lá no santíssimo lugar e vou fazer a minha intercessão, e Deus vai me ouvir, porque tudo que eu faço dá certo. E ali ele foi adquirido doença, ali ele ficou doente, ali ele não se voltou para Deus e ele morreu. Por isso que o capítulo 6 começa: no ano que morreu o rei Uzias. Por que eu estou citando isso? Porque nós precisamos abrir os nossos olhos. Quando estavam aqueles 2 discípulos indo de Jerusalém, desculpa. Esse. Quando estava os discípulos, 2 discípulos, saindo de Jerusalém, eles estavam indo para Emaús, porque eles viram Jesus na cruz morto. E aquela cena, tudo aquilo ali abateu. E eles estavam tão arrasados, que eles falam: vamos embora, porque não está dando nada certo. Vamos para Emaús. E foram. Só que no caminho, Jesus aproximou deles, começou a conversar com eles, e eles não reconheceram Jesus. Olha que são as coisas. Quando a gente está debaixo de pressão, quando a gente está debaixo de uma situação como aconteceu essa no mundo, de pandemia, de tantas coisas, quando a gente está vivendo esse momento tão difícil, está tão difícil viver esse momento político, momento econômico, de situações difíceis que estamos passando, a gente fica tão envolvido por tudo isso, que a gente consegue ver somente dificuldades. Aqueles 2 estavam vendo Jesus morto. A história acabou. Cadê aquele que estava conosco? Foi embora. Jesus vem, aproxima, e eles o que? Não reconhecem. Isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás, com 2 pessoas que andaram do lado de Jesus, não reconheceram Jesus. Não poderia acontecer conosco? Não poderia acontecer nesses dias? Quando nós estamos debaixo desta palavra viva, é porque tem algo que talvez não está sendo visto por nós, a visão não está tão clara, e Deus sabe. Jesus sabia que aqueles 2 discípulos não estavam vendo as coisas como deveria, não desistiu deles, foi atrás deles, trabalhou com eles, conversou com eles, foi para a casa deles. Quando eles falaram: fica conosco,
E na hora que ceiou, os olhos se abriram. Aqui estava um profeta, Isaías, debaixo de um momento aonde morre Uzias, uma morte infeliz, uma morte triste, uma morte impactante, negativamente. Bem neste ano, algo acontece com Isaías que muda a vida dele. Era o mesmo homem, estava no palácio, continuou, mas Deus fez algo no interior de Isaías que transformou, como Jesus fez algo no interior daqueles dois homens que estavam indo para Emaús, que voltaram para Jerusalém. Não é que o mundo está errado, não é que Deus saiu do trono, não é que perdeu o controle, não. Nós é que estamos precisando ser avivados. Nós é que estamos precisando receber um toque que só Deus pode dar. Tem coisas que precisamos de dizer: Deus, aviva o nosso coração, aviva a chama do meu chamado, aviva o significado, por que o Senhor me levantou, por que eu fui salvo, aviva, Senhor, as palavras, aviva, Senhor, o ministério. Nada é por acaso. Ter uma empresa como o bispo testemunhou, ter uma empresa como o nosso irmão tem, nada é por acaso, meu irmão. Não é só para nós termos uma ação como todos têm, não. E aí aconteceu algo na vida de Isaías que eu queria nesta noite tomar posse com os irmãos, porque eu não vejo derrota. Eu não vejo o mundo se acabando no sentido negativo, mas eu vejo que Jesus pode voltar e vai voltar. Eu vejo que um avivamento pode acontecer. Eu vejo que a obra no Rio de Janeiro e aqui em Niterói, onde eu estou, e com todas essas igrejas que estão aqui ligadas, é o novo começo de algo grande que nunca estava fora do coração de Deus. Mas o Senhor não pode usar o Isaías de antes, capítulo 6. Deus não pode usar o Joás antes desse aviva. Deus precisa avivar tua fé, avivar teu coração, avivar teu amor, avivar aquilo que te faz chorar, aquilo que te faz muitas vezes fazer coisas que você não faria. Muda o seu temperamento, você tem atitudes que você não teria, mas o Espírito Santo te toma, o Espírito Santo te leva, e você vai, você não iria, seu temperamento não é para isso, mas você vai, porque Deus tomou seu coração. Oh, Jesus, foi tão bom ver um casal aqui. Eu não gravei o nome, perdão. Melo e de Homero e poxa vida, que coisa linda que vocês contaram. Trazer à memória coisas que Deus fez, e tinha que ser feito naquela época, desse jeito que aconteceu, o que os nossos corações precisavam de Deus. Se tiver que fazer tudo de novo, Deus faz, mas Ele quer nós. Ele quer nós. A Irani estava grávida, acho que do Joás. Não sei se do Joás ou do Davi, agora eu não lembro. Ou da Ana, não sei, um dos três. Mas ela estava grávida, detalhe. E a Irani, uma coisa boa da minha esposa, aliás, vocês viram ela aqui, né? Ela é ótima. Um dia eu cheguei em casa e falei assim: Irani, estava no culto hoje, comecei a orar com as pessoas, e as pessoas começaram a ser curadas dos dentes, Irani. Ela como assim dos dentes? Restaurou, dente de ouro, dente de prata. Ela, que bênção, né, Joás? Só que depois eu soube que a gente, bispo, as mulheres têm muita paciência com a gente. Que a gente falta um pouquinho de sensibilidade, né? Nós tínhamos recebido uma notícia, eu e Irani,
que nós não poderíamos ter filhos por um motivo físico. Não poderia ter filhos. E Deus está fazendo dente de ouro, está colocando dente de prata. Ela é. Só que no interior dela ficou assim: poxa, Senhor, usa meu marido, dente de ouro, dente de prata, e eu não posso ter filhos. Quem é humano é assim, né? Mas a boa notícia é que hoje Deus curou tanto a minha esposa que a gente teve um filho atrás do outro. Teve que ficar fazendo para o ímpar quem que ia operar, porque senão até hoje estaria tendo filhos. Deus curou. Ela estava grávida e ligou um dos pastores aqui do Rio e falou assim: Irani, cadê o Joás? Eu disse: assim. Não, é que eu quero que ele venha aqui no Rio de Janeiro. E olha, Irani, libera ele, porque Deus está usando a vida dele. E aí hoje eu fui, o irmão contando o testemunho, que foram 23 pessoas numa reunião que houve na Zona Sul, que receberam dente de ouro, dente de prata. Gente que pegou aquele pedacinho de ouro que recebeu, foi fazer teste para ver se era de verdade, e foi dito a ela: isso aqui é o ouro da maior qualidade. O que eu quero dizer? Muitas vezes a gente quer que Deus age dentro da nossa caixinha, do nosso jeito, na zona de conforto que a gente está, da maneira que a gente imagina que Ele tem que agir. Mas eu tenho uma boa notícia e uma notícia desafiadora ao mesmo tempo. Deus é maior que a nossa caixinha. Às vezes Ele age fora da nossa caixinha, muito mais além do que a gente pensa, do que nós imaginamos. Os caminhos do Senhor são mais altos. Então precisa acontecer algo, e nesta noite eu quero profetizar: você vai sair daqui com uma chama de Deus queimando dentro de você. Seus filhos vão ver isso, seu esposo, sua esposa vai ver isso. Você vai perceber que você vai se tornar um melhor esposo, um melhor pai. Você vai se tornar um melhor filho, porque você vai ver Deus agindo na sua vida. Um melhor profissional, vai se tornar um melhor músico, vai se tornar um melhor em qualquer área que Deus te colocar. Porque esta chama, quando a gente está debaixo dela, é o agir de Deus em plenitude, é avivamento. Aviva, Senhor, esta obra em meu coração. E aqui neste texto diz que acontece algo com Isaías, capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, que é Senhor dos senhores. Eu vi o seu trono, está inabalável. Eu vi que Ele é maior do que tudo, Ele é maior do que todos, Ele é todo poderoso. Ninguém está me comunicando, eu estou vendo. Antes eu estava vendo mais ou menos, mas agora eu tenho clareza na visão. Eu estou vendo claramente. O Deus que nós servimos é um Deus todo poderoso, é um Deus maravilhoso, é um Deus que venceu a morte. Ele estava mais de 2000 anos atrás pregado na cruz, foi tirado, foi colocado no sepulcro, e hoje o sepulcro está vazio. A morte não reteve Jesus. Eu vi. Meu irmão, músico não gosta disso, mas me desculpa, você pode me dar um ré maior? Acho que vocês lembram dessa música, é antiga. Ela fala assim, só uma partezinha dela. Vejo, Senhor, vejo, Senhor, os meus olhos viram Rei.
soberano sobre a terra, reinando para sempre e sempre. Quem nunca ouviu essa música? Nunca tinha ouvido. Primeira vez hoje? Ela é linda, é uma música americana, de um baixista que tocava muito, né? Você viu meu irmão tocando baixo hoje? Deus está fazendo a ressurreição, hein? Quantos anos que eu não ponho a mão nesse instrumento? Mas eu queria entrar nessa música. Às vezes a gente está debaixo de tanta pressão que a gente só vê as lutas, a gente só vê o que os nossos olhos, o que as notícias. Mas Isaías, ele viu Deus. Por isso que Deus usou Isaías de uma maneira tão linda. Ele profetizou sobre Jesus, ele falou de Jesus, falou de nós, porque ele viu. Abra os nossos olhos, Senhor. Às vezes nós estamos debaixo de um olhar, com um óculos das preocupações, andando para cima e para baixo. Não que você ser preocupado não é questão de responsabilidade, mas os óculos da preocupação me faz ver, muitas vezes de forma errada. Muitas vezes nós estamos com coisas que não estamos vendo Deus na situação, estamos desesperados, porque nós não estamos vendo esperança. E quem pode dar esperança é Deus. A fé não pode ser firmada em um conceito. A fé não pode ser firmada em um dogma religioso. A fé não pode ser firmada numa expressão de que eu digo e declaro apenas como um pensamento positivo, uma força de vontade. Essas coisas até que são boas, mas a fé é quando eu vejo aquele que vai agir. É quando eu tenho fé, porque eu sei quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. A fé é ser por aquele que acabou de dizer para uma mulher: olha, lembra-te, aquela tua prima Maria. Assim, para Deus nada é impossível. Fé é olhar para Deus, fé é acreditar nele, fé é dizer: eu vejo o Senhor agindo nesta situação. Vamos junto? Vejo, Senhor, vejo, Senhor. Junto comigo. Os meus olhos viram Rei, soberano sobre a terra, reinando para sempre. Agora canta isso junto com a pessoa do seu lado, olhando para ela. Vejo, Senhor, vejo, Senhor. Os meus olhos viram Rei, soberano sobre a terra, reinando para sempre e sempre. Coloca as mãos nos teus olhos, significando. Profetiza, fala: Senhor, abre os meus olhos, ó Deus. Comece a orar, você ora em línguas, ora em línguas. Fala: Senhor, abre os meus olhos, eu quero ver, Senhor. Eu quero ver como o Senhor vê tudo. Eu quero ver como o Senhor está vendo para Niterói esses dias, para o Rio de Janeiro. Eu quero ver como que o Senhor está vendo minha família, como que o Senhor está vendo a minha vida. Tira, Senhor,
aquilo que está segurando o meu olhar, que está impedindo o meu olhar. Eu quero te ver, Senhor, como o Senhor é. O Senhor é poderoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor está sentado no alto e sublime trono. Certa vez o salmista Davi está lá no Salmo 18, está em 2 Samuel. Ele diz assim: faz, Senhor. Acho que tem uma expressão melhor ainda, uma tradução: derrama luz nas minhas trevas. Se eu tiver luz, se eu ver como o Senhor é, não vou ter dúvida. A incredulidade não vai encontrar meu coração. As mentiras do inferno serão nada, porque eu estou vendo a tua glória. Eu estou vendo o Senhor. E aqui diz: eu vi o Senhor, versículo 1, no alto e sublime trono. Mas ele viu mais. Ele viu que as vestes, a cauda do seu manto enchia o templo. Ele viu o trono, mas ele viu que as vestes do Senhor desciam e chegavam até o templo. O mesmo autoridade do Senhor que está no trono, ela desce e cobre a igreja, cobre o templo do Senhor, cobre a casa do Senhor. Por isso que há poder na casa do Senhor, há poder na igreja, o poder da ressurreição, o poder de Deus, o poder da oração, o poder daqueles que profetizam a palavra. A autoridade do Senhor desce e está sobre a igreja, e o Senhor está restaurando isso. Deus vai fazer um avivamento aqui em Monterói. Deus vai fazer um avivamento através da igreja, através de mim, através de você, através dos ministérios que Ele está levantando na igreja. E a igreja tem autoridade. A igreja pode pisar serpentes e escorpiões. A igreja pode dizer: é chegado o reino de Deus. A igreja pode dizer: tudo que ligarmos na terra está sendo ligado nos céus. O diabo vai ter um problema com você, porque ele só tem uma chance: ele é derrotado. A única chance dele é ele conseguir desanimar a gente, ele conseguir fazer nós pensarmos como ele. É aquela luz, aquela lâmpada ficar apagada. Deus restaurou Isaías. Ele viu o Senhor. Ele viu, como nós cantamos nessas músicas, soberanos sobre a terra. Ele viu a autoridade de Deus. Igreja não é só uma religião como o mundo nos define. Igreja não é só uma opção de comunidade que as pessoas podem viver conjuntas. Alguns definem a igreja de uma forma antropológica, sociológica, fiscal, seja o que for. Isso até é interessante, mas igreja mesmo é Deus, é o corpo de Cristo aqui na terra. Antes era um CPF, agora é um CNPJ com milhares e milhares de CPFs, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Quantos podem dizer aleluia? Então olha para a pessoa do seu lado e fala: meu irmão, você é demais. Não, olha para ele, capricha. Fala, capricha agora. Fala: meu irmão, você é demais. Põe a mão no ombro dele. Põe a mão no ombro dele e fala: você é uma pessoa maravilhosa. Você tem Deus. Você é a pessoa mais bonita da terra. Não tem outro igual. Não tem. É único.
Por isso que o inimigo quer deixar a igreja o quê? Desanimada. Quer cansar a gente. Mas glória a Deus porque o Senhor reaviva. Glória a Deus porque o Senhor aviva. Continuando. Acabou minha água. Tá bom. Olha que interessante. Cadê como é que é teu nome, meu irmão, do louvor? Edu, né? Cadu. Pode falar Cadu? Dá para compor música aqui, viu? Dá para compor música com essa letra. Olha o que diz aqui. Versículo 2. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria seu rosto. De Deus. A adoração. Como o irmão falou. Não é show, é adoração. Por que adoração aqui? Adorar aquele que merece e é único, digno de ser adorado. Os serafins já fazem isto. Imagina a orquestra que deve ter nos céus. Imagina o conjunto de tímpanos que deve ter lá, com o arranjo entre os terremotos, entre os relâmpagos, que só Deus sabe fazer essa harmonia celestial. Deve ter um monte de carioca vibrando lá, porque gosta de batalha, né? Depois eu comento isso. Tá, então vamos. Mas aquela adoração tremenda e os anjos gritando, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo. E o que está acontecendo com a igreja aqui na terra? Está adorando o mesmo Deus e está dizendo aqui na terra, como uma van premier do que dizeremos eternamente. Estamos dizendo aqui na terra aquilo que não precisa o serafim vir, não precisa o querubim vir, não precisa o anjo vir, porque Deus chamou homens como eu e você, pecadores sim, limitados sim, porém agora lavados, remidos pelo sangue de Jesus. E porque tem o sangue de Jesus nas suas vidas, tem a nova vida, podem viver com a mente de Cristo, podem viver com o coração em Deus, e podem também, junto com os anjos, junto com os querubins, junto com os serafins, montar este coral maravilhoso, que também diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Irmãos, pela fé, qual é o lugar mais chama mais atenção aqui no Niterói, no público? É onde eu estou lá, perto daquele disco voador que chegou e ficou? Cadu, pela fé, hein, bispo? Vamos fazer um louvorzão naquela praia. Vai ter milhares de pessoas chorando, milhares de pessoas que uma vai perguntar para a outra: o que está acontecendo? Quem que é o artista aí? Não sei. Mas tem um tal de Jesus que eles falam toda hora. E as pessoas vão ser curadas, vão ser tocadas. Santo, Santo, Santo. Depois desta pandemia, as pessoas estão sensíveis. Tem pessoas mais sensíveis que não conhecem Jesus, querendo alguma coisa, e esperam que eu e você possa brilhar, possa o nosso rosto brilhar, um abraço, um dizer: Jesus te ama. Um vizinho que está doido para você, só para você, talvez dizer para ele: posso orar por você? Posso trazer numa reunião lá do Betel uma mulher, só de mulheres, posso levar você para uma reunião? Ele fala: bom, eu vou lá comer o jantar gostoso que o bispo veio. Mas vão sentir essa energia,
vão sentir esse toque, porque o meu coração e o teu coração está avivado. Tem Deus, tem vontade de adorar a Deus, tem paz, tem esperança, tem brilho nos olhos, porque o Senhor está te tocando. Quem está entendendo, diga amém. Mas diz aqui a palavra algo lindo. Diz que gritavam, diziam: Santo, Santo é o Senhor, da pessoa do seu lado. Olha para ela. Olha para ela, olha bem nos olhos dela e fala: Deus está te chamando nestes dias para ser um profeta de misericórdia, um profeta de amor. É tempo da graça. Deus vai te usar para ministrar a glória de Deus. Está aqui na terra. Meu irmão, vai ter o dia que vai ter o julgamento final. Vai ter o dia que vai ter o juízo. Deixa Deus fazer o juízo, não você. E às vezes no coração da gente, a gente já julga alguém. Não, esse é melhor ir para o inferno, não tem mais jeito não. Está amarrado. Isso aqui é causa perdida, não tem mais jeito. Está amarrado. Enquanto tiver fôlego de vida, tem esperança. Enquanto o sol se levantar pela manhã, numa região tão linda como essa, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você e eu não fomos chamados para ser profetas do julgamento, profetas da justiça que condena e não tem jeito. Não precisa disso. Você e eu somos chamados para orar. Você e eu somos chamados para clamar pela misericórdia. Você e eu somos chamados para ministrar. Que a glória de Deus possa entrar na minha casa. Que a glória de Deus possa entrar nas ruas de Niterói. Que a glória de Deus possa entrar nos presídios. Pode subir os morros. Pode entrar nos palácios. A glória de Deus vai trazer um avivamento neste lugar. A glória de Deus vai mudar as vidas. A glória de Deus vai restaurar os mendigos. Vai curar os enfermos. A glória de Deus vai trazer os jovens para o Senhor. A glória de Deus vai renovar famílias. A glória do Senhor vai se espalhar aonde você estiver indo. Você será um ministrador da glória. Chegou a glória de Deus, chegou o reino de Deus. Eu estou aqui, eu estou orando e eu serei testemunha do que Deus vai fazer nesses dias. Está cheio de pecado. Aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça do Senhor. Agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Somos profetas de esperança, somos profetas de clamar quando ninguém teria motivo para clamar, mas você está vendo o Senhor, você está vendo a glória do Senhor, você está vendo a autoridade do Senhor descer até o templo, e você está sendo um profeta. Eu vejo a glória do Senhor sobre a terra, eu vejo a glória do Senhor aqui em Niterói, eu vejo a glória do Senhor em todo o Rio de Janeiro, eu vejo a glória do Senhor entrando na minha casa. Eu estou vendo assim. Mas como será essa restauração? Não sei como que Deus faz o milagre, mas o milagre vai acontecer. Eu sei que o Senhor pode me usar. Eis-me aqui, Senhor. Sabe o que o inimigo quer dizer para mim? Não, eu vejo ele falando assim para mim, e às vezes eu tenho que mandar ele embora. Eu gosto da minha esposa porque quando eu penso, ela já fez. Tem dia que o ambiente está tão difícil, né? A situação está tão difícil. Eu falei, eu vou levantar e eu vou orar. Daqui a pouco, cadê a Irani? Ela abriu a porta da casa, abriu o portão da casa. Pode sair todos os demônios da minha casa. Como é que ela sabia que eu ia fazer algo não tão assim? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Foi Jesus que falou: eu vos envio como cordeiro.
no meio de lobos. Deus não está chamando um lobo mais forte para vencer o outro lobo. Deus está chamando o cordeiro. Porque Ele é o pastor. Ai de quem tocar num cordeiro dele. Ai de quem tocar naquele que o Senhor chamou. Ai de quem tocar naquele que o Senhor escolheu para ser alguém que vai levar o reino de Deus estes dias. Mas foi Ele que disse para esses cordeiros: aonde vocês entrarem, na casa que vocês entrarem, na cidade que vocês estiverem, aqui em Niterói, lá em Cabo Frio, lá em São Gonçalo, lá em Itaboraí, o reino de Deus é chegado. Cadê o irmão de Nova Friburgo aqui também? Nova Friburgo, o reino de Deus é chegado. Ao contrário, mas em tal lugar a situação está difícil, está pior, está piorando, a violência, isto, aquilo outro. Aqui tem um servo do Senhor. Em nome de Jesus, eu vou orar, e eu vou dizer ao contrário. Esse lugar aqui abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Aonde teve violência, vai ter quebrantamento, vai ter arrependimento. Vão ter os melhores profetas, os melhores evangelistas. Seriam aqueles que seriam homens duros, de coração duro, mas como aquele carcereiro que prendeu a Paulo, foi o mesmo que estava lavando as suas feridas, curando as suas feridas. E Paulo disse a ele: creia no Senhor Jesus Cristo e será salva tu e a tua casa. Deus vai usar você e eu, aonde estivermos, vai haver um avivamento do Senhor. E para terminar, mais duas coisinhas. Bispo, outro dia eu venho e prego a outra parte, tá bom? Vamos terminar aqui. Diz aqui que, versículo 5, o profeta começou a dizer assim: então disse eu: ai de mim, pois estou perdido. A consciência, eu sou pecador, eu tenho lábios impuros. Senhor, eu faço parte desta geração. Essa geração é assim, eu também faço parte. E agora, Senhor? E agora, porque eu também sou limitado. E agora, Senhor, porque eu errei. E agora, Senhor, eu perdi a paciência. Eu mandei meia dúzia para o inferno de raiva. E agora, Senhor, eu falei para um monte de gente que eu não quero saber. E agora? Ai de mim. Meu irmão, nunca podemos esquecer que a gente tem natureza humana. Nós não somos perfeitos. Por mais que Deus te use e me use, somos homens que precisamos ser trabalhados todos os dias. Precisamos ser tratados todos os dias. Precisamos entender que podemos errar e erramos. Ai de mim. Só que isso não fez Isaías correr e ir embora, mas fez Isaías clamar. Meu irmão, minha irmã, é nesses momentos que a gente clama para Deus: tem misericórdia, não passa de mim, Senhor, não deixa o meu chamado, Senhor, não remova a tua palavra, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Eu sei da minha limitação, eu sei que eu tenho limitações, Senhor, mas por favor, meu Deus, não passa de mim. É o clamor daqueles dois homens: fica conosco, fica conosco, fica conosco. É quando você tem 1000 motivos para não vir no Aviva aqui hoje, mas veio. É quando você foi incentivado pelo inimigo, por que for, para desistir, mas não desistiu, conforme a bispa pregou hoje à tarde. É quando você diz para a sua mente, que está dizendo: chega,
Não chega, eu preciso de Deus. É quando você diz para as suas emoções que estão dizendo: estou cansado, estou decepcionado, acho que não vou dar conta. Eu me levanto. Pode ser o último caquinho de emoção, mas eu vou com esse caquinho buscar Deus. Eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor. Não passa de mim, Senhor. Não jogue fora, não desista dos sonhos, não desista daquilo que Deus te deu, daquilo que Deus tem para mim e para ti. Não deixe que a situação de momento roube o que é eterno, o que é grande e poderoso. E aí diz a palavra que um anjo foi até aquele altar. É o que está escrito no versículo seguinte: porém um dos serafins voou, versículo, o mesmo altar, é o mesmo Jesus, é a mesma cruz, é o mesmo sacrifício que foi feito por mim e que foi feito por ti. Ele fez, e esta brasa viva, este poder de Deus, esta palavra, este mover de arrependimento, este mover de toque do Espírito Santo, esta palavra que diz: eis que Ele tomou sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades, eis que Ele se fez maldito em nosso lugar, eis que Ele está nos dando uma nova vida. E a vida que agora eu vivo não é a vida do Joás que nasceu de carne, mas é a vida do Espírito. O Senhor está tocando com brasa viva em nossa vida, para que a gente possa ser curado, para que a gente possa ser restaurado, perdoado. Então eu não sou um profeta na minha força, eu sou um profeta pela força do Senhor. Eu não vou fazer a obra de Deus só porque eu quero somente, mas porque Ele quer, e porque a brasa viva eu deixei ser tocado no meu coração. Certa vez a igreja primitiva, eu quero falar isso e ler o último versículo. A igreja primitiva entrou num momento difícil. Estava crescendo, 3.000 pessoas se converteram só numa ministração. O tempo passando e veio a perseguição. E aí você chega no capítulo 4 do livro de Atos, uma igreja nova sendo perseguida e ameaçada. Mas diz lá do versículo 29 em diante, que eles começaram a orar, e dizendo: Senhor, olha para as ameaças, mas Senhor, permita 3 coisas, permita algumas coisas. Primeiro, que a gente fale da Tua palavra, ousadamente. Brasa do altar são palavras de Deus que nós declaramos. Elas transformam o nosso interior, elas renovam a nossa força, elas nos levam para o caminho, nos fazem levantar. A nossa fé não está firmada só no que eu acho, ou no que está dando certo ou dando errado. A nossa fé está firmada na palavra do Senhor, e eu estou declarando ela. Também eles disseram: Senhor, que estenda a Tua mão, enquanto Tu fazes sinais, prodígios, maravilhas em Teu nome. O nome do Senhor nas nossas vidas é brasa do altar. Deus te deu a autoridade, a mim, a você, delegada por Ele. A autoridade que você exerce quando ora, a autoridade que você exerce quando ministra alguém, a autoridade que você declara, não é uma autoridade em si mesmo, é uma autoridade
delegada pelo nome de Jesus, e o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus está sobre todo nome. Foi Ele mesmo quem diz que o nome dele está nos céus, na terra e debaixo da terra. E quando eu e você compreendemos a revelação do poder deste nome, é brasa de Deus na sua vida, e isso te dá autoridade em nome de Jesus. Mas diz também esse texto de Atos 4, que eles começaram a orar e orar, e tem uma expressão assim: moveu-se o lugar. Acho que aqui, se alguém, vai embora, vai longe, mas deixa eu usar uma expressão que a gente usa quando a gente está trabalhando assim no governo, como eu trabalho, e aí você fala assim: olha, eu vou recortar o assunto, tá? Vou só falar isso aqui, porque não dá para falar tudo. Eu vou fazer um recorte. Tem um lugar que precisa mover, e existe uma oração que você só para. Eu não acho que a palavra para não é melhor. Você só descansa se esse lugar mover. E você sabe quando começa a mover. E quando esse lugar começa a mover, é avivamento. Sabe aonde? É aquela oração que faz mover o nosso coração, faz a gente chorar, faz a gente ter o desejo de pedir perdão, faz a gente querer perdoar pessoas que a gente nunca queria perdoar na vida, situações. É esta oração que faz a gente se apaixonar por uma cidade, faz você orar por pessoas que você não sabe o CPF dela, não sabe o nome dela, não sabe, ela não está no seu WhatsApp, não está em lugar nenhum, mas o Espírito Santo colocou ela na sua oração, e a sua oração vai, e aí começa a mover seu coração, começa a mover seu coração. Não é uma oração que apenas declara lindas palavras, mas é uma oração que faz a gente se sentir cúmplice. É como aquele profeta Elias orou, quando Deus falou para ele: anuncia a Acabe que vai chover. E ele começou a orar, e quando ele chega para Acabe, ele fala assim, ao invés de ele falar assim: olha, Deus deu um recado para mim, para dar para você, vai chover, tá? Não foi assim que ele falou. Ele chegou para Acabe e falou assim: Acabe, sobe, vai para sua casa, porque eu já ouço ruído de chuva. Irmãos, é aquela oração que você faz ver pessoas se convertendo, faz ver pessoas se chorando, se quebrantando, situações mudando, faz você se ver totalmente rendido. Você não quer mais ficar brigando com Deus, não é o que eu acho, não é o que eu penso. Senhor, chega disso, não quero mais isso está me atrapalhando. Eu quero simplesmente crer, simplesmente me entregar, simplesmente deixar. Move, Senhor, move, com certeza que esta brasa viva tocou no seu coração, houve mover e está mudando em nome de Jesus. Esse é o grande problema quando a gente passa o tempo. Talvez não seja seu, então por favor, retira isso. O problema é o bispo lá que está dando um exemplo, mas às vezes pode ser. O tempo passa e a gente costuma aprender algumas frases. Alguém chega e fala para você: não, mas eu tive uma experiência. Aí você responde mais ou menos assim: ah, isso eu já sei. Ah, eu já sei. Inclusive na minha época teve isso. Ah, isso. Quando fala eu já sei, ali bloqueou o coração. Certa vez, Deus deu uma visão para Ezequiel. Ele viu um rio e um homem
atravessando o rio. Ele vai, coloca os pés nas águas, as águas dão nos artelhos. E aí quando a gente fala assim, eu já sei, é claro que você já sabe, você já conhece o rio. Você já foi molhado pelo rio, só que com água no artelho. Aí veio a palavra, entra mais. Entra mais, eu não sei não. As águas vêm para o joelho. Entra mais. As águas vêm pelos lombos. Entra mais. Nada. Meu irmão, não diga eu já sei, porque você sabe uma medida. Deus não é finito, Deus é infinito. Eu já sei uma pequena medida, mas eu quero saber o grande, o maior, aquilo que o Senhor já pode me entregar, e o que Deus tem para ti, o que Deus tem para mim. Não tem tesouro nesta terra, não tem conhecimento. Ele vai te fazer brilhar, Ele vai te fazer nadar nas águas, Ele vai te fazer a viver o melhor. Esta brasa viva vai te tocar e vai reacender. Aviva, Senhor, esta chama dentro de mim. Eu quero orar. Vocês podem deixar a Bíblia na cadeira e ficar de pé? Eu vou citar o último versículo. Teve um irmão que pediu uma música para mim, mas eu acho que eu vou encaixar ela amanhã. Mas deixa aquela música no jeito aí. Para terminar, olha que coisa, irmãos. Versículo 8, vou terminar. Vamos ler aqui, ó. Diz ainda que depois de tudo isso, teve que acontecer tudo isso. Me ajude a pregar. Fala para a pessoa do seu lado. Só depois, falei, que a gente abre o coração. Só depois que vê a glória da fumaça. Só depois que vê o Senhor no trono, as suas vestes descendo até o templo. Agora põe a mão no ombro da pessoa do seu lado e fale: só depois que a brasa viva toca em nós. Diz assim: depois disso, o que está escrito? Ouvi a voz do Senhor. Isaías ouviu um bate-papo. Ele ouviu uma conversa. Estava maior papo lá entre o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E ele ouviu. Tem coisas que Deus quer falar contigo e comigo. Mas a nossa correria, aquele jeitão, a nossa caixinha não deixa Deus ouvir. Mas se há avivamento, abriu os ouvidos. E Isaías ouviu o bate-papo dos três. O Pai falando com o Filho, o Espírito Santo. E aí ele ouve, entra na conversa, ouve o que está escrito ali, ó: a quem enviarei? Quem vai por nós aqui na terra? Quem que vai em 2022 ser usado lá em Nova Friburgo, vai em meu nome? Quem é que vai fazer aquilo que eu quero fazer? E o Espírito Santo é mesmo. Quem que vai lá em Cabo Frio fazer algo que eu quero fazer? Eu tenho pessoas lá, eu tenho gente em Niterói, eu tenho gente do Rio. Quem que vai? Aí o Isaías, que estava com o ouvidão abertão, dá licença, eis-me aqui, envia-me. Por isso que ele é o profeta messiânico. Mudou a história. Não
vou fazer a minha vontade, vou fazer a vontade de Deus. Quem quer isso? Vamos dar as mãos. Vejo. O Senhor está aqui. Eu vejo o Senhor com os braços estendidos. Eu vejo o Senhor dizendo: filho meu, filha minha, eis que eu serei contigo, não temas. Eis que eu vou te tomar pelas minhas mãos e te farei como um vaso para a minha honra, diz o Senhor. Os inimigos não serão páreo para mim, diz o Senhor. Recalabachaias. Eu queria cantar esta canção com os irmãos, uma outra. E nesta canção eu quero convidar você a vir aqui à frente, se você desejar. Porque quando terminar, nós vamos profetizar sobre a sua vida. Mas quero que você venha, fique aqui diante do altar, dizendo: Senhor, eu quero ser como Isaías. Meus olhos estão se abrindo. Obrigado, Senhor. Eu quero te ver. Também quero ouvir a tua voz para te dizer: eis-me aqui.